Livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco. Capítulo 8. O caso Hermance. O irmão Genésio, encarregado da vigilância ao portão principal, participava da equipe do venerável Bezerra, a quem se vinculava afetuosamente desde os dias da última encarnação naquela cidade. Fora espírita militante, havendo trabalhado com afinco e abnegação cristã numa sociedade que mantinha o nome do apóstolo da pobreza do Brasil e que, por sua vez, amparava e dirigia as atividades espirituais da casa. A instituição fora erguida por antigos companheiros do batalhador desencarnado e era toda dedicada ao estudo da doutrina, com a sua prática através da caridade. Genésio Duarte ali chegara, macerado pelos conceitos materialistas, sob a injunção de enfermidade pertinaz, após experimentar a terapêutica acadêmica da época. Cético, porém, necessitado, recebeu orientação de tratamento homeopático de natureza mediúnica e submeteu-se à fluidoterapia, resultando do restabelecimento pleno da saúde orgânica e, posteriormente, da saúde espiritual. Afeiçoou-se ao infatigável mentor, cuja vida modelar sensibilizava ao tempo em que mergulhou a mente no estudo da codificação apresentada por Allan Kardec e nas obras complementares, verdadeiros clássicos da investigação mediúnica, como legítimos tratados da filosofia espírita. Enriqueceu-se de discernimento e conhecimento, passando a militância no movimento doutrinário e a sua vivência, quanto lhe permitiam as circunstâncias. Tão habitual se lhe tornou o comportamento espírita que granjeou amigos devotados, atraindo simpatizantes e estudiosos para a causa. Nesse período, experimentou a prova da viuvez, que soube suportar com elevada resignação e coragem, padecendo vicissitudes outras, perfeitamente naturais, que fazem parte da ficha evolutiva de todos nós. À medida que o sofrimento lapidava, mais sintonizava com o amigo espiritual de quem recebia inspiração e ajuda. Antes da desencarnação, tornou-se, graças ao desejo de todos, responsável pela agremiação espírita, a qual doou os melhores esforços. Palavra segura e portadora de conceitos elevados, as suas palestras de estudo e consolação doutrinárias sensibilizavam os ouvintes, que renovavam os clichês mentais ante a meridiana luz emanada de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por ele interpretados com beleza e correção. Quando retornou, após enfermidade persistente e demorada, durante cujo curso demonstrou a excelência da convicção, foi recebido pela entidade generosa e familiares afetuosos que o aguardavam em júbilo. Era o triunfador de retorno ao lar, sob a expectação feliz dos amigos. A doutrina para ele fora alento e vida, descerrando os painéis da imortalidade e armando da sabedoria que propicia forças para a superação de si mesmo e vitória sobre as conjunturas difíceis. Lamentavelmente, não são poucas as pessoas que se acercam do movimento espírita, desinformadas, e pretendem submeter a doutrina ao talante das suas opiniões, teimando por fazê-la parecer equacionador mágico de problemas secundários que a cada um cumpre solucionar, ou a cata de prodígios, ou sustentado por superstições e quejandos. Negam-se ao estudo sistemático do Espiritismo, preferindo leituras rápidas, nas quais não se aprofundam, mesmo quando leem, dizendo-se decepcionadas com facilidade leviana, apressadas apenas pelas cogitações socioeconômicas e materiais de outros gêneros. O Espiritismo, graças ao seu tríplice aspecto, atende a todos os tipos de necessidades do homem terreno, oferecendo campo de reflexões e respostas em todas as áreas do conhecimento. Numa síntese perfeita, as facetas sobre as quais se revela abrangem o campo da investigação científica, projetando luz nas causas das problemáticas
e dirimindo suposições e sofismas em torno do milagre, do desconhecido, do sobrenatural, que passam a ocupar os lugares próprios. Sua sonda vem sendo aprofundada desde Allan Kardec na gênese das realidades humanas e nas causas espirituais da vida, contribuindo eficazmente para a eliminação dos mitos e tabus contra os quais luta a ciência, verdadeiro coadjutor desta, que nele encontra a razão fundamental de que necessita. Ao mesmo tempo, o seu conteúdo filosófico sustenta o edifício de uma lógica irretorquível, decorrência natural de fatos examinados em proposições vigorosas, possuindo conteúdo idealista insuperável. Como efeito imediato, a sua ética se estrutura na moral do Cristo e dos seus apóstolos, sendo religião de amor e caridade que a fé racional sustenta e conduz. Separá-lo de qualquer uma das suas faces é o mesmo que o desfigurar, não obstante possa ser vivenciado conforme a capacidade e evolução de cada um, que afina com este ou aquele ângulo, sem prejuízo das demais partes, que lhe formam o corpo doutrinal harmônico e completo. O irmão Genésio Duarte passou pela experiência correta, investigando conscientemente as bases da doutrina, não obstante o motivo que o levou à casa espírita. Constatada a legitimidade da sobrevivência da alma, adentrou-se pelo estudo da sua filosofia, enquanto prosseguiram as experiências no campo da mediunidade para incorporar à vivência pessoal o comportamento ético-religioso de que se reveste. Habituado à fé responsável e ao clima de trabalho, logo refez-se da grande cirurgia da morte e ajustou-se à esfera definitiva. Pediu e obteve do instrutor permissão para engajar-se na ação profícua do bem, sendo convidado a assessorá-lo, seu amigo e benfeitor que era. Nos últimos 2 decênios, tem morejado com estranhável dedicação nos serviços da verdade, lidando do nosso plano em ministérios aqui, quanto ao lado dos companheiros encarnados, na benemérita sociedade onde laborou e noutras atividades para as quais é convocado ou apresenta-se como voluntário a benefício da comunidade. Na sua função, no posto central, é de relevância considerando-se a significação de que a mesma se reveste. Chegando ao pavilhão em que se encontrava, o dinâmico mentor foi convidado a acompanhá-lo no atendimento de urgência a uma jovem mulher em estado de coma. Ao lado da enferma encontrava-se veneranda anciã que lhe parecera ser sua avó, apresentando grande ansiedade na face, embora resignada, confiante. Os padioleiros que a retiraram da ambulância, porque estivessem informados da delicadeza do quadro, depuseram-na em mesa especial reservada a certo tipo cirúrgico. 2 outros espíritos compareceram na condição de enfermeiros prestimosos para a intervenção quando foi informado da terapia cirúrgica a quem iriam submetê-la. Desencarnara há pouco mais de 4 horas, auxiliada na liberação dos vínculos e liames carnais pela avózinha e especialistas no processo. Somente agora, quando havia cessado o intercâmbio do fluido vital com o corpo, é que fora retirada do local onde o mesmo permanecia, extinguindo-se nele os últimos vestígios de manutenção da vida orgânica, lentamente vencido pela decomposição celular que se instalava. A pequena cirurgia, esclareceu o Dr. Bezerra, objetivava drenar as cargas de energia venenosa geradas pelo medo e que poderiam trazer demorada perturbação ao espírito recém-liberto. A nossa irmã-se era portadora de deficiência cardíaca, resultante de fatores kármicos, quando em vida pregressa acionara uma arma de fogo contra o peito, suicidando-se método de fuga impensado, numa conjuntura afetiva afligente. Os tecidos sutis do perispírito, levados pela violência, impuseram ao corpo, nessa última romagem da qual se libertava, a modelagem de uma bomba cardíaca deficiente. De organização física frágil, aos 18 anos era portadora de uma beleza lirial e enternecedora. Educada pelos rígidos princípios religiosos,
soubera manter-se com dignidade, residindo em zona suburbana próxima da cidade. Aquecendo a insistência, convites de amigos, veio observar o carnaval e passear, sem dar-se conta dos perigos a que se expunha. O seu grupo jovial e comunicativo não passou despercebido de rapazes de conduta viciosa que lograram imiscuir-se e participar do programa inocente que movimentava. O médico fez uma pausa, fitando a desencarnada de semblante marmóreo, imóvel, e prosseguiu. Em razão do débito para com a vida, quando subtraiu vários anos graças à fuga espetacular pelo autocídio, não seria longa sua atual reencarnação. Poderia lograr alguma moratória caso estivesse engajado em qualquer atividade de elevado teor que a necessitasse por mais tempo. Habilmente convencida por escuto gozador, a ouvir-lhe as propostas sedutoras, permitiu-se caminhar um pouco em animada palestra, quando o mesmo a convidou a descansar em casa de pessoa amiga, próxima à larga avenida, onde dissera convencionara aguardar os demais membros do grupo. Embora relutasse, foi vencida pelos argumentos melíferos do conquistador. Em verdade, o local era de frequentadores atormentados que não despertaram maior suspeita na jovem inexperiente. Chegados à casa, Hermance deu-se conta da cilada em que caíra, não tendo resistência para lutar com o ágil e perverso escravizador. O medo aterrou-a, a respiração fez-se-lhe difícil e a alta carga de tensão produziu-lhe um choque fatal. Na leviandade costumeira, o criminoso, que outra coisa não era, senão aliciador de jovens para o comércio carnal, de trato com a encarregada do bordel, aplicou-lhe um lenço umedecido com clorofórmio, cuja dose forte produziu-lhe uma parada cardíaca. No desespero em que antes se debatia, recordou dos pais da afetuosa avó, que dela cuidara na primeira infância, e da mãe de Jesus, a quem muito amava. O seu apelo de imediato encontrou ressonância, estando a vozinha ao lado, dando-lhe assistência. A irmã Melide, que já acompanhava, prevendo o desenlace, em razão das intenções que detectara no jovem de conduta perniciosa, conhecendo também o breve trâmite da netinha no mundo, manteve-se em vigilância. No momento azado, rogou socorro, sendo atendida pelos assessores do nosso campo para a liberação plena do espírito após a cessação da vida física. Quando os infelizes corruptores deram-se conta da desencarnação da jovem, interditaram a recâmara, onde ainda lhe retém o corpo, ora planejando arrojá-lo em algum matagal, depois que a bulha e a movimentação diminuíam, ocultando o crime que lhes passará a pesar na consciência culpada doravante. O narrador silenciou novamente, concatenando raciocínios e premonições. Pode-se imaginar, prosseguiu sinceramente compungido, a angústia dos amigos que não a levarão de volta ao lar, dos pais e irmãos a esta altura, e no dia seguinte, até que a polícia localize o corpo, prosseguindo o desespero dia após dia. O insucesso amargo, porém, sendo bem suportado, será convertido pelas leis divinas em futura paz e renovação da família, que reencontrará a nossa Hermance mais tarde em situação feliz. O grande choque, fator da desencarnação, no atentado ao seu pudor de moça, é o capítulo final da tragédia afetiva culminada antes do suicídio. Pena a ingerência indébita dos criminosos de que a vida não necessitava. Tudo, porém, transcorre sob controle superior, obedecendo ao equilíbrio universal de que somente se tem uma visão mais clara e mais completa deste para o plano terreno. Logo terminemos a terapia, que lhe iremos aplicar, e a irmã Melide será destacada para acompanhar a família e sustentá-la no período em que a Hermance aqui ficará em repouso para oportuna transferência e despertamento posterior. Explicando a técnica da cirurgia a ser realizada, o orientador deu início à mesma na parte superior do cérebro, na região do centro coronário, deslindando tenuíssimos filamentos escuros e retirando-os, ao tempo em que, utilizando-se de um aspirador de pequeno porte, fazia sugar resíduos do centro cerebral que haviam bloqueado a área da consciência.
À medida em que a equipe recorria a instrumentos muito delicados para aquela microcirurgia diante dos meus olhos, a cor retornou à face da jovem e a respiração foi a pouco e pouco sendo percebida em face dos estímulos aplicados na área cardíaca. Aproximadamente 20 minutos depois, a paciente em sono reparador foi removida para a enfermaria contígua sob cuidadosa assistência, enquanto o dedicado médico pontificou: morrer é fácil. Libertar-se da morte após ela é que se faz difícil. Encerrando-se um capítulo da vida, outro se inicia em plenitude de forças. Acabar jamais.